Mais corpos estão sendo encontrados dentro da balsa que naufragou na semana passada na Coreia do Sul. Até agora já foram confirmadas 87 mortes, mas ainda há cerca de 200 pessoas desaparecidas. Novos corpos estão chegando ao porto da cidade de Jindo, trazidos por barcos da guarda costeira. Os mergulhadores conseguiram entrar em 2 andares da balsa. A maior parte dos mortos eram estudantes de uma escola secundária. Um médico que cuidou do capitão da balsa disse que ele se identificou como passageiro quando foi resgatado. O capitão e 2 outros tripulantes foram presos na semana passada, acusados de retardar o esvaziamento da balsa e de terem abandonado o local antes dos passageiros. Hoje, mais 4 tripulantes foram detidos. A presidenta da Coreia do Sul, Park Geun-hye, disse que a atitude da tripulação foi como um gesto de assassinato que não pode ser tolerado. Nos Estados Unidos, a Polícia Federal, o FBI, tenta entender como um adolescente conseguiu sobreviver a uma viagem da Califórnia ao Havaí dentro do trem de pouso de um avião. A temperatura no avião chega a 60 graus negativos. Vamos a um giro de notícias pelo mundo. O garoto de 16 anos fugiu de casa, invadiu o aeroporto de San José e se escondeu no trem de pouso de um avião das linhas aéreas do Havaí. O avião atingiu 11.000 metros de altitude, a temperatura caiu e o jovem desmaiou. A viagem demora cerca de 5 horas. 1 hora depois da chegada, o garoto recuperou a consciência, foi localizado e entregue ao FBI. Nenhum processo foi aberto contra ele. A ONU desaprovou as eleições presidenciais na Síria, anunciadas para o início de junho. Segundo a organização, elas vão minar os esforços para uma solução política para a guerra civil. E o governo dos Estados Unidos disse estar estudando indícios do uso de gás tóxico no conflito sírio. No México, muita gente foi para o Palácio de Belas Artes a fim de prestar a última homenagem ao escritor colombiano Gabriel García Márquez. Ele morreu na quinta-feira passada, foi cremado e as cinzas ficaram expostas ao público no palácio. Outras pessoas se dirigiram à casa do escritor na capital mexicana. Na Índia, um leopardo causou pânico num vilarejo. Ele se escondeu no telhado de uma casa, foi descoberto e saiu correndo sem rumo, assustando as pessoas. Depois de muitas voltas, o bicho acabou se refugiando no banheiro de uma casa e foi capturado pelo serviço florestal. O governo da Rússia acusou a Ucrânia de violar o acordo feito na semana passada em Genebra envolvendo os 2 países, os Estados Unidos e a União Europeia. O acordo tinha o objetivo de evitar um conflito maior entre os 2 vizinhos. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que prédios ocupados de forma violenta na capital da Ucrânia, Kiev, no início da rebelião contra o presidente Viktor Yanukovych, não foram desocupados, e nem a Praça da Independência. Afirmou também que o governo ucraniano não está controlando seus extremistas. Ontem, 5 pessoas morreram durante um tiroteio perto da cidade de Slaviansk, no leste da Ucrânia. Ativistas pró-Rússia disseram que foram atacados por um grupo de extrema-direita ucraniano. O grupo nega envolvimento e diz que agentes russos participaram dos eventos. O autodeclarado prefeito de Slaviansk, controlada por ativistas pró-Rússia, afirmou que não há soldados russos na cidade e que não tem compromisso com os acordos de Genebra. Em Lugansk, cerca de 2.000 ativistas pró-Rússia fizeram uma manifestação pedindo um referendo sobre a federalização do país e a adoção de laços mais próximos com a Rússia. Em Kiev, o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou hoje para uma visita de 2 dias. Ele deverá anunciar ajuda econômica e um pacote de assistência técnica focado em energia. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redengT.com.br. Muito obrigada pela companhia e eu te espero amanhã, neste mesmo horário, só aqui na NGT.